Alô, comunidade! Começa agora o ICL Urgente desse dia 10 de abril de 2026. A gente chega sempre às 5 horas da tarde ao vivo com as principais notícias do Brasil e do mundo. Eu saúdo também todas e todos que durante mais esta semana nos acompanham nos vídeos gravados. Você sabe, muita gente assiste o ICL Urgente já no começo da noite, na virada para a madrugada, até no dia seguinte, para se informar sobre o que foi notícia neste dia. E a gente traz sempre atualizações quentes da nossa central de apurações, da nossa redação, com a Laura Couto, que está a postos de novo. Laura, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para você que está nos assistindo pelos nossos canais no YouTube, o ICL Notícias e também o Eduardo Moreira, e também, claro, pelos nossos canais parceiros. Aproveita que você está aqui, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e também comenta de onde você está assistindo o ICL Urgente. Vamos lá, Rodrigo. Vamos lá, boa tarde para a Laura, boa tarde para você que mora nesse país em que vai faltar papel para tanta delação. Isso se a delação ainda fosse feita no papel, né? Feita no computador, gravada e depois transcrita nos sistemas digitais. Mas vai faltar, então, um arquivo para tanta delação. É gente de todo lado querendo delatar. Nós vamos trazer os detalhes sobre isso já já. As delações que apavoram a Faria Lima e, principalmente, o mundo político de Brasília. Já já todos os detalhes. Mas eu vou começar por uma notícia quente de agora à tarde. Atenção, pessoal. Os principais alvos da Operação Carbono Oculto, Roberto Augusto Leme da Silva, Beto Louco, e Mohamed Morad, conhecido como Primo, foram finalmente localizados. Eles estavam foragidos. Foram localizados, adivinha onde? Na Líbia. As autoridades brasileiras encontraram os dois escondidos na Líbia, a mais de 9.000 quilômetros de distância no Brasil. Que coisa, hein? Foram se esconder ali no norte da África. A notícia foi publicada agora há pouco pelo jornal O Globo. Aí você deve perguntar, mas eles estavam onde? Estavam escondidos? Em qual cidade? Não temos os detalhes ainda. A polícia brasileira já sabe que eles estão na Líbia, mas ainda não foram divulgados os detalhes. Como é que chegaram lá? Alugaram uma casa? Estão no hotel? Estão na casa de alguém que os protege? Bom, os dois estavam foragidos desde setembro do ano passado. Eles integram a lista da Interpol, né? Estão na lista internacional de foragidos. Primo e Beto Louco são apontados como figuras centrais do esquema que infiltrou o PCC no setor de combustíveis e também na Faria Lima. Então eles seriam as peças juntando crime organizado, combustíveis, Faria Lima. Os dois são suspeitos de operar uma rede com cerca de 1.000 postos de gasolina no Brasil, movimentando 52 bilhões de reais entre 2020 e 2024. Além disso, a investigação que apura a infiltração do PCC na Faria Lima acaba de dar mais um passo decisivo. E aí sim, eu vou começar a falar das delações. Olha só, gente, eu falei que vai ter delação para tudo que é lado. Um dos que acertaram a delação é o Beto Louco, né? A investigação que apura a infiltração do PCC, portanto, tem Beto Louco entregando hoje ao Ministério Público de São Paulo a proposta de delação premiada no âmbito da Operação Carbono Oculto. Então, eles foram localizados hoje na Líbia e nesse mesmo dia, nessa sexta-feira, Beto Louco entregou a proposta de delação premiada. A Laura tem mais detalhes sobre isso, Laura. Rodrigo, nos documentos, o Beto Louco propõe revelar a participação de servidores públicos e também magistrados no esquema bilionário de fraudes fiscais, sonegação e lavagem de dinheiro envolvendo postos de combustíveis e também fintechs. O Beto Louco também entregou dezenas de celulares que ele usava, de onde os investigadores podem extrair dados para comprovar os crimes. É importante reforçar aqui que a delação não envolve pessoas com foro privilegiado em Brasília. O Beto Louco concordou também com o pagamento de milhões de reais como ressarcimento ao Estado de São Paulo pelos crimes que ele cometeu, o que é considerado a parte mais difícil de uma negociação desse tipo, Rodrigo. Agora cabe ao Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, o Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, decidir se a proposta de delação do Beto Louco vai ser aceita ou recusada. Então você entendeu bem, né? A Laura trouxe aí o resumo. É uma delação circunscrita ao Estado de São Paulo, com a Procuradoria aqui de São Paulo, com os promotores paulistas. Não é delação com Polícia Federal e com o Ministério Público, com Procuradoria-Geral da República.
né? No ano passado, a Procuradoria-Geral da República, a PGR, o Gonê, né, havia rejeitado uma outra proposta de delação apresentada pelo Beto Louco, que inclusive citava vários políticos, incluindo o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Por que será que o Gonê não quis essa delação lá em Brasília? Não quis. E aí, o Beto Louco veio para São Paulo e negociou a delação, e aqui parece que ela vai caminhar. Beto Louco teria dado presentes em troca de apoio de Alcolumbre para reverter decisões no âmbito da Agência Nacional de Petróleo, a ANP. Era isso que o Beto Louco queria contar na delação premiada federal, né, que seria feita lá com a PGR, mas isso não vai rolar, pelo menos por enquanto. Davi Alcolumbre nega que tenha facilitado esses trâmites aí em favor de Beto Louco e agora vai caminhar a delação premiada em São Paulo. Importante de qualquer maneira, pode trazer detalhes sobre juízes paulistas, autoridades paulistas envolvidas nesse esquema de corrupção e criminalidade. Outra delação bombástica está a caminho, você já sabe, a defesa de Daniel Vorcaro, do Banco Master, deve concluir nesse fim de semana a proposta de delação. O acordo precisa ser apresentado aos investigadores da Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República, né? Vai ser apresentado para os dois. Esse sim um acordo em âmbito federal, né? Segundo pessoas envolvidas na elaboração do documento, a proposta vai ter dezenas de anexos e vai oferecer pagamento também de multas bilionárias como ressarcimento para o Estado brasileiro. A proposta ainda está em desenvolvimento, eles começaram a elaborar essa proposta no mês passado para cumprir o prazo apertado, né, que foi negociado com a Polícia Federal. A defesa montou uma espécie de força-tarefa com 10 advogados liderados por José Luiz Oliveira Lima, mais conhecido como Juca, é assim que ele é chamado, e ele entrou no caso, né, os antigos advogados saíram e o Juca entrou justamente para coordenar a delação. O Vorcaro entendeu que sem delação ia passar muitos anos preso. É o caminho que ele escolheu para tentar reduzir os anos de prisão. A Laura tem mais detalhes sobre a delação do Daniel Vorcaro, Banco Master. Laura. O plano dos advogados do Vorcaro é apresentar o pacote de documentos para os investigadores numa reunião conjunta já na semana que vem. A expectativa da defesa é de que a discussão sobre a delação premiada vai levar no máximo 2 semanas e depois da homologação, os depoimentos ocorreriam aí em 2 ou 3 semanas. Rodrigo, o otimismo dos advogados do Vorcaro com essa rapidez do processo está baseado no fato de que eles acreditam que as informações oferecidas na delação vão ser muito impactantes. Acontece, Rodrigo, que entre os investigadores, o clima não é bem de otimismo e agilidade. A equipe que apura o caso desconfia que o Vorcaro não vai contar de imediato tudo o que ele sabe e que o banqueiro também vai encrencar com o valor que ele precisa devolver e a multa que ele precisa pagar. A suspeita é de que ainda há mais de 10 bilhões de reais escondidos e espalhados pelo mundo que pertencem ao Vorcaro, Rodrigo. A grande corrida dele também é para salvar esse dinheiro, né? Ele quebrou como banqueiro, né? Tinha um império aí sendo construído, mas tem dinheiro escondido aí em paraísos fiscais. Segundo o jornal O Globo, uma das razões para essa pressa de Vorcaro é justamente a preocupação com essa parte relevante do patrimônio que está distribuída mundo afora em contas secretas. O banqueiro estaria com medo de que os próprios gestores desses fundos, dessas contas, desses bancos, né, aí em paraísos fiscais, passassem a mão na grana. Então, assim que ele indicar aos investigadores onde é que está o patrimônio, os recursos vão ser bloqueados, o Estado brasileiro vai pedir o bloqueio. Aí eu queria saber, então, como é que ele vai salvar o patrimônio? Se vai ter que bloquear, né? Vai ter algum tipo de negociação, provavelmente, da turma do Vorcaro com Polícia Federal e PGR. Bom, então a gente falou já de 2 delações. O esquema dos combustíveis PCC Faria Lima do Beto Louco, que foi localizado na Líbia, na África. Hoje, localizado, mas não preso ainda. E a segunda delação, Daniel Vorcaro. Vamos agora falar de uma terceira delação, né? Daqui a pouquinho, vamos falar de uma terceira delação daqui a pouquinho, né? Agora eu quero falar de um outro assunto aqui, Banco Central. Uma investigação interna do Banco Central, ainda no caso do Master, concluiu que o ex-diretor de fiscalização, Paulo Sérgio Neves de Souza, recebeu cerca de 8 milhões em propina do Banco Master. 8 milhões. A sindicância descobriu ainda que o ex-chefe de supervisão, Bellini Santana,
simulou 2 contratos com o advogado do Banco Master para também receber 4 milhões em propina. Então, 8 milhões em propina para um, 4 milhões em propina para o outro, dentro do caso Master, funcionários do Banco Central. As informações estão no relatório sigiloso da Comissão de Sindicância Patrimonial do próprio BC. Foram divulgadas pelos jornais Folha de São Paulo e Estadão. O BC começou a apurar a atuação desses servidores. Servidores de quem, né? Servidores deles mesmos. Mas são funcionários. Começou a investigar no ano passado. Paulo Sérgio e Bellini são investigados por atuar em benefício de Daniel Vorcaro dentro do Banco Central, sob as ordens de Campos Neto. Por enquanto não se achou nada do Campos Neto diretamente vinculado ao caso. Só que o Campos Neto era o chefe desses dois aí. Ah, eu não sabia. Roubaram, pegaram propina, estão com tornozeleira eletrônica e o Campos Neto não sabia de nada. Grande gestor Campos Neto, hein? Laura Couto, esses dois aí, que a gente mostrou agora há pouco, foram alvo, inclusive, de operação de busca e apreensão na semana passada, né? Rodrigo, o valor recebido pelo Paulo Sérgio seria o dobro do Bellini, porque ele era o diretor de fiscalização do BC e também porque ele entrou no esquema comandado pelo Vorcaro antes do Bellini. Segundo as investigações do Banco Central, o Paulo Sérgio simulou a venda de um sítio em Minas Gerais para ocultar o recebimento de propina do Banco Master. Já o Bellini recebeu 2 milhões de reais em troca de um estudo de 50 páginas sobre educação financeira, que estava composto basicamente por um resumo de 8 artigos acadêmicos e também entrevistas feitas por outras pessoas. O Bellini também simulou um contrato com a Varajo Consultoria, que é uma empresa do Leonardo Palhares, que, para quem não sabe, foi apontado pela Polícia Federal como um dos operadores do Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master. Então, o objetivo descrito aí no contrato era complementar o estudo realizado e também executar um ciclo de palestras no projeto Jovens Potentes, Rodrigo. A comissão do Bacen afirma que o investigado, o Bellini no caso, não possuía experiência nem os conhecimentos necessários para desenvolver esse tipo de trabalho. Pois é, então um simulou a venda de um sítio em Minas e o outro simulou que fez um grande estudo, né, encomendado pela turma do Master, mas na verdade era uma colagem de opiniões de outras pessoas e ganharam um dinheirão. Na prática, no entendimento dos investigadores, era propina. Propina. Em nota, a defesa de Bellini e Santana afirmou que não houve favorecimento a qualquer instituição financeira, muito menos ao Banco Master. Estamos registrando aqui a fala do funcionário aí, do ex-funcionário do Banco Central. Os dois sob investigação e agora com esses detalhes todos que nós acabamos de trazer. Então, falamos do caso do Beto Louco, falamos do caso Vorcaro, Master, delação, envolvimento até com o Banco Central. Quero saber se o Vorcaro vai bater na direção do Banco Central toda na delação dele, será? Né? Então agora sim vamos caminhar para mais uma chuva de delações, então, né? Além do escândalo do Master e da Operação Carbono Oculto, está a caminho um acordo de delação premiada no âmbito da investigação da fraude do INSS. A proposta foi firmada pela Polícia Federal com o empresário Maurício Camisotti. Não é o careca do INSS, é outro, hein? Tá aí, ó. É o Camisotti, figura central também do caso. Ele é apontado como um dos líderes do esquema bilionário. Foi o primeiro a confessar a existência das fraudes. Aposentados e pensionistas eram incluídos como filiados em algumas entidades aí de aposentados sem consentimento. E depois as mensalidades eram descontadas automaticamente, sem que eles tivessem autorizado. O INSS fazia o desconto. Maurício Camisotti é empresário do setor de seguros e de planos de saúde. Está preso desde setembro de 2025, ano passado. Atualmente ele se encontra na superintendência da PF em São Paulo. O depoimento já foi encaminhado ao ministro André Mendonça. Então aqui já temos mais uma delação na mão do André Mendonça decidir se vai ou não aceitar essa delação, e a Laura traz mais detalhes para a gente também. Rodrigo, o Maurício Camisotti ele é apontado como o articulador central desse esquema do INSS. Ou seja, a Polícia Federal acredita que ele tem sim condições de detalhar na delação qual era o funcionamento da estrutura, indicando também como os descontos indevidos eram inseridos nesses benefícios e também quais entidades que participaram aí dessa fraude. O Camisotti ele controlava 3 dessas entidades, sendo elas a Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos, a União dos Aposentados e Pensionistas do Brasil e o Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas. Essas 3 entidades
teriam faturado somadas 580 milhões de reais só no ano de 2025. Mas o valor total do lucro com a fraude pode chegar a 1 bilhão de reais, Rodrigo. A expectativa é de que o acordo ainda ajude a identificar outros articuladores do esquema que atuavam dentro e também fora do INSS. As negociações estão sendo conduzidas pelo advogado Celso Vilardi, que também fez a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro naquele processo da trama golpista. Rodrigo. Muito bem resumido aí pela Laura. Com a delação de Camizotti, o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, que é o careca do INSS, agora está ameaçando entregar políticos. Porque se o Camizotti vai entregar todo o esquema, o que sobra para o careca do INSS entregar? Né? Lideranças políticas do PL, partido do Bolsonaro, do PDT, que estava na chefia do Ministério ali da Previdência, e dos republicanos, que estariam envolvidos também no esquema. Republicanos é o partido, né, ao qual pertence, por exemplo, o presidente da Câmara. Mas ele não está envolvido nesse, parece. Bom, tudo vai depender do conteúdo do acordo de Maurício Camizotti. Quando Maurício Camizotti concluiu o acordo dele com a polícia e chancelado for pelo Supremo, aí o careca do INSS, que também é outro que está sendo apontado como criminoso, vai delatar lideranças políticas. Né? Fora esses aí, também negociam delações. Olha aí, Virgílio Oliveira Filho, ex-procurador-geral do INSS, funcionário, alto funcionário do INSS, e André Fidelis, ex-diretor de benefícios do INSS. É uma tristeza, né? Tanta gente roubando dinheiro do trabalhador brasileiro que ganha aí R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 3.000, na sua imensa maioria de aposentadoria, e os caras iam lá e tiravam um pouco de cada um, mas somando tudo era uma fortuna. E o principal, um dinheiro indevido, sem autorização dos aposentados. Vamos virar a página aqui, trocar de assunto. Os parlamentares da Alerj, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, não gostaram nada do ataque do ministro Gilmar Mendes. É a manchete que está aí na tela. Para quem não acompanhou, ontem o magistrado do STF afirmou que mais de 30 deputados na Assembleia Legislativa do Rio recebem mesada do jogo do bicho. Olha que gravidade, um ministro do Supremo dizer que 30 deputados do Rio de Janeiro recebem mesada do jogo do bicho. Segundo Gilmar Mendes, ele ouviu essas informações de um diretor da Polícia Federal. Vamos ver o momento em que Gilmar Mendes afirma exatamente isso que eu trouxe aqui. Vamos lá. Toda hora, presidente da Assembleia do Rio de Janeiro preso. Conversava com o diretor-geral da Polícia Federal, que dizia que 32 ou 34 parlamentares da Assembleia recebem mesadas do jogo do bicho. Deus tenha piedade do Rio de Janeiro. Me espanta um pouco um ministro do Supremo falar isso assim, soltar. Isso é algo para estar. Se existe isso, tem que estar denunciado e esses caras têm que ser afastados e presos. Mas o Gilmar Mendes fala como se fosse uma coisa assim, olha, lamentavelmente tem 30 deputados recebendo mesada do jogo do bicho. Ele está denunciando, não é que ele esteja de acordo, claro que não, ele até fala, Deus tenha piedade do Estado do Rio de Janeiro. Mas me parece um pouco irresponsável soltar isso assim no meio de um julgamento que não tratava desse assunto. Né? Por mais que a gente saiba que a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, vou te contar, hein? Bom, em nota, a Alerj afirmou que, abre aspas, não reconhece qualquer relação com a contravenção, bem como de qualquer investigação nesse sentido relacionada à atual legislatura. A Alerj reitera que atua com austeridade e compromisso com o povo fluminense. Imagina se não atuasse, né? TH Joias, preso. Deputado estadual. Bacelar, ex-presidente da Alerj, preso, afastado, por envolvimento com um esquema aí relacionado ao Comando Vermelho. E agora vem o Gilmar Mendes e acrescenta jogo do bicho na parada. Tá fácil, tá simples a situação no Rio de Janeiro. Nos bastidores, deputados relataram grande desconforto com as declarações de Gilmar Mendes e classificaram a acusação como de extrema gravidade. De fato, é de extrema gravidade todo o quadro de desgoverno no Rio de Janeiro. Vamos voltar para Brasília, né? Noticiário nacional. Dia decisivo no Senado. Já tem data marcada, hein? O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre,
convocou uma sessão especial do Senado, tá aí o Alcolumbre, para o dia 30 de abril. E o tema desta sessão? O veto de Lula contra o PL da dosimetria, que iria diminuir as penas dos condenados pelo 8 de janeiro, inclusive as penas do capitão Jair Bolsonaro e dos outros golpistas militares e tal. Vocês sabem, o Congresso aprovou essa dosimetria, que significa quase que uma anistia, o Lula vetou. Isso é tudo dentro da lei. O Congresso pode derrubar o veto. O Alcolumbre, muita gente achava que não ia colocar em votação a derrubada do veto, mas ele está marcando para o final de abril a sessão para derrubar o veto. Parece que o Alcolumbre quer fazer aí cena para os dois lados, não é isso, Laura? Tenta agradar a direita, porque isso aqui interessa para o bolsonarismo, né? Aprovar a derrubada do veto do Lula, né? É isso, Rodrigo. Ao que parece, o Alcolumbre quer aliviar o lado dele, né? A condução de duas pautas que são sensíveis no Senado, a dosimetria e a indicação do Messias, revelam uma estratégia de tentar administrar esse clima tenso no Congresso, tentando também agradar todo mundo. Mas o Alcolumbre também não é inocente, né, Rodrigo? A manobra coloca panos quentes nessas pressões relacionadas ao caso Master, que é uma investigação que envolve figuras em torno do presidente do Senado, o Alcolumbre, né? Desse jeito, ele destrava agendas relevantes para os dois grandes blocos do Congresso e o Alcolumbre tira o foco da instalação de uma CPI do Master, ou uma CPMI, por exemplo, através desse controle de pautas da casa. Isso, Laura, o que você traz para a gente ele coloca em votação, por exemplo, a dosimetria para agradar os bolsonaristas, né? De outro, nós vamos falar desse assunto agora, ele vai marcar já a votação para ver se o Messias vira ministro do Supremo, e aí é uma pauta que interessa ao Lula. Então ele tenta agradar os dois lados e com isso livrar o nome dele das investigações relacionadas ao caso Master. Acabei de falar aqui, e caso Master e outros casos, que o Beto Louco, por exemplo, que é o caso do carbono oculto, máfia do combustível, queria entregar o nome do Alcolumbre se houvesse delação federal. Mas a PGR falou, não queremos a sua delação. Então o Alcolumbre nessa escapou. Está tentando escapar, agradando os dois lados no Congresso Nacional. Bom, falando no Messias, né, no Jorge Messias, que foi o indicado de Lula pro Supremo, ele atualmente é advogado-geral da União. O Messias está a todo vapor, tentando conseguir apoio para ser aprovado na CCJ do Senado. Só para relembrar, você sabe, mas o presidente indica, aí o indicado tem que passar primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Se for aprovado, vai para o plenário do Senado e tem que ter 41 votos para virar ministro do Supremo Tribunal Federal. Na vaga de quem? Do Luiz Roberto Barroso, que se aposentou. E o Messias é pessoa de confiança do Lula, mais um indicado para o Supremo. A campanha do Messias chegou até no ministro terrivelmente evangélico e terrivelmente bolsonarista, André Mendonça, que, olha, fez propaganda a favor do Messias. Curioso, né? Os dois professam a fé evangélica, tanto o Messias quanto o André Mendonça. Isso não foi em qualquer lugar, não, essa declaração do Mendonça, foi na frente de bolsonaristas na Alesp, Assembleia Legislativa de São Paulo, né? O Mendonça estava recebendo a medalha de honra ao mérito, está aí ele ganhando a medalha e tal. O Mendonça é já ministro do Supremo e tal, bolsonarista, né? Foi indicado pelo Bolsonaro, amigo da Michelle. Depois de receber a medalha, de receber elogios do governador Tarcísio de Freitas e do prefeito Ricardo Nunes, surpreendentemente, André Mendonça tomou a palavra e foi direto ao ponto. Abre aspas. Messias, nossas carreiras na AGU foram grandes divisores de água para as nossas correspondentes trajetórias. Eu faço votos para que em breve você possa deixar a AGU por um bom motivo, estar comigo no Supremo Tribunal Federal. Nossa Senhora, hein? Amigos, melhores amigos para sempre, Messias e André Mendonça. Então tem o apoio aí do André Mendonça para chegar ao Supremo, o Messias. Pessoal, mas enquanto o projeto da dosimetria, que a Laura citou agora há pouco, explicou para a gente, né, que o Alcolumbre está querendo botar em votação, enquanto isso ainda não é aprovado, se é que vai ser, né, precisa derrubar o veto do Lula, enquanto isso não acontece, os golpistas continuam sendo presos. Hoje teve mais uma leva de prisões dos outros núcleos. O primeiro núcleo já preso, Bolsonaro, o general Braga Neto e outros. Agora, hoje, uma nova leva de prisões de golpistas. É isso, Laura?
Sim, Rodrigo, o Exército cumpriu hoje mandatos de prisão contra militares que foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da trama golpista. Os alvos fazem parte do núcleo da desinformação do golpe, no qual foram condenadas 7 pessoas. Dessas, 5 são alvos da operação de hoje. Para quem não lembra, o grupo foi acusado pela PGR de difundir informações falsas sobre as urnas eletrônicas e também de promover ataques contra os chefes das Forças Armadas que eram contra o golpe de Estado. As prisões foram determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o relator. Já foram presos Ângelo Denicoli, que é o major da reserva do Exército, Jean Carlos Rodrigues, que é subtenente da Ativa, e Guilherme Almeida, que é tenente-coronel também da Ativa. Ainda estão foragidos Reginaldo Abreu, que é coronel da reserva do Exército, e Carlos Rocha, que é o presidente do Instituto Voto Legal. Então, mais militares golpistas presos no dia de hoje e uma turminha aqui, 2, né? 2 ou 3, dois foragidos. Então, da turma que foi condenada, tem 2 que não foram encontrados. Por quê? O que aconteceu? Acabaram os recursos, transitou em julgado, está na hora de cumprir a pena. 3 deles já presos. Pessoal, vamos para o noticiário internacional? Governar pelo medo. É desse jeito que o Trump atua. Tanto internamente, muitas vezes, nos Estados Unidos, com o ICE, né, colocando medo nos imigrantes ou em parentes de imigrantes, mas também medo espalhado pelos países aí ao redor do globo. Com o Irã não é diferente. Mesmo com o cessar-fogo temporário e com indícios de que a guerra está perto do fim, o presidente dos Estados Unidos voltou a ameaçar o Irã. Vamos ver o que ele disse, está aqui na tradução, na rede social do próprio Trump. Ele governa por rede social, impressionante, né? Os iranianos parecem não perceber que não tem cartões, além de uma extorsão de curto prazo do mundo usando a International Waterways. A única razão de estarem vivos hoje é para negociar. Assina presidente Trump. Ele está se referindo ao bloqueio do Estreito de Hormuz, dizendo que os iranianos só não estão numa situação pior porque tem lá o Estreito de Hormuz. E em parte é verdade, né? Em parte é verdade. Enquanto ele faz ameaças, tem negociações marcadas para amanhã entre Irã e Estados Unidos com a intermediação do Paquistão. A verdade é que o grande sabotador desse cessar-fogo, isso ficou muito claro esta semana, é Israel, que fez bombardeios, massacre na capital libanesa, Beirute. E os ataques não param. Hoje as forças de defesa de Israel, que não são de defesa, são de ataque, de massacre, entraram em alerta para a evacuação de toda a área de Al-Janah, em Beirute, um lugar densamente povoado. Não é que elas entraram, elas emitiram, né? Porque as forças de Israel vão atacar esta área, então elas emitiram um alerta. O território abriga 2 dos maiores hospitais libaneses. Tem mais de 450 pacientes internados e Israel está avisando que vai atacar. É um massacre sem fim cometido pelos israelenses. Eu queria trazer aqui, olha as imagens ali do Líbano, meu Deus. Bom, eu queria trazer aqui uma notícia sobre a China, pessoal. Sabe quem é que está preocupado com o Brasil? Além de você que está aí, eu que estou aqui? A China. Os chineses avaliam o risco de uma eventual interferência dos Estados Unidos nas eleições brasileiras e o risco de uma vitória hipotética do campo bolsonarista. O ICL Notícias conversou com diplomatas, autoridades e acadêmicos em Pequim e, de forma unânime, todos apontam para a ameaça aos seus interesses caso Flávio Bolsonaro opte por entregar o Brasil de bandeja para Donald Trump. É uma reportagem de Jamil Chad, que está na China. Ontem ele trouxe uma matéria para a gente sobre o comércio chinês, a produção industrial funcionando normalmente apesar da guerra. E hoje esta matéria, né, mais declarações no campo diplomático. A China preocupada com o que pode acontecer no Brasil. Eu vou falar mais da China. Primeiro eu vou agradecer a Laura por mais um dia aqui e mais uma semana, né, Laura, trazendo atualizações ao vivo. Obrigado. Valeu, Rodrigo. Finalmente sextou. Bom fim de semana para você e todo mundo que está nos assistindo. Até semana que vem. Graças a Deus é sexta-feira, diria o nosso amigo Chico Pinheiro, a quem eu mando um abração, um beijo para o Chico Pinheiro. Vou voltar para o lado de cá. É isso mesmo. Então a gente falava da China. Pessoal, os criadores de Vai para Cuba, Eduardo, e Vai para Argentina, Carajo, trazem agora o Vai para a China, Eduardo. Faltam 2 dias para a estreia. Domingo você vai assistir aqui no ICL. Você clica aqui, ICL Urgente, tecla melhor dizendo, iclurgente.com.br, aí abre um campo, você põe o seu e-mail e você se inscreve para assistir no domingo, 8 horas da noite, o documentário feito pelo Edu com direção da Ju Baroni
para entender melhor a China de hoje, quais são as alternativas que a China oferece ao mundo no momento em que Trump ameaça o planeta e as Big Techs ameaçam a eleição brasileira, né? Influenciando aí, espalhando mentiras, ajudando com algoritmo, muitas vezes, a extrema-direita no Brasil. Vamos entender o que a China traz para o mundo. Vai para a China, Eduardo! Escreva iclurgente.com.br e você acompanha no domingo o documentário. Pessoal, vem aí o N2 com a Gabi, Varela, Chico Sá, daqui a pouco eu tô lá. O ICL Urgente volta na segunda-feira. Valeu! Imagina ter à sua disposição os melhores médicos do país 24 horas por dia, 7 dias por semana, para te atender pessoalmente. Pedir uma comida ou alguma coisa e em qualquer lugar receber através de um drone. Isso parece ficção científica, né? Mas na China isso já é realidade. Mas muito mais do que uma coisa bonitinha e moderna, isso representa um enfrentamento, uma alternativa ao poder das Big Techs, dos monopólios privados que hoje dominam o mundo. A gente foi para lá gravar o último capítulo da nossa trilogia. Vai para a China, Eduardo. A estreia desse documentário, que é uma superprodução internacional do ICL, vai ser no dia 12 de abril, um domingo às 8 horas da noite. Garanta o seu ingresso e chame seus amigos e amigas para assistir também. Você tem um canal, rádio ou TV? Chegou a hora de levar ao seu público o jornalismo que faz história. Democracia! No ICL, você tem acesso exclusivo a Chico Pinheiro. Esses caras fardados sempre estiveram tumultuando a vida democrática neste país. Leandro Demore. Aqui foi tudo tomado pela água, ó. Heloísa Vilela. Que a mesquita é aqui dentro do campo de refugiados. Juliana Dalpiva em campo. Muita gente acompanhando esse julgamento que é histórico. Apurando tudo de perto, feito por quem entende. São histórias que mudaram o Brasil e você pode levá-las ao seu público. Seja nosso parceiro. Use nossa programação gratuitamente e fortaleça seu conteúdo com credibilidade. Acesse icl.com.br/parceria. Juntos, levamos a verdade mais longe.